Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 8 de agosto de 2025. São Domingos. Presbítero, memória, sexta-feira, cor litúrgica branco. São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Pregadores. Século XII. São Domingos nasceu em Castela Velha, em 1170, Espanha. Durante a Idade Média havia a heresia dos albigenses e os cátaros no sul da França. O Papa Inocêncio III enviou Domingos e Dom Diego para enfrentar os albigenses e propagar o Evangelho. Porém, com a morte repentina de Diego, Domingos de Gusmão permaneceu sozinho na missão. Em 1215, Domingos fundou uma ordem que oferecia uma nova proposta de evangelização cristã e vida apostólica. Uma nova proposta, não uma nova filosofia, um novo método para que o evangelho pudesse ser anunciado. Em 22 de dezembro de 1217, o Papa Honório III emitiu a aprovação definitiva da ordem, dando-lhe o nome de Ordem dos Frades Pregadores. Eles foram conhecidos também como homens sábios, pobres, austeros. São Domingos de Gusmão, santo e mestre, ajuda-nos a sempre a espalhar a verdade de Cristo e lutar contra todo tipo de blasfêmia e descrença. Amém. São Domingos de Gusmão, rogai por nós. Na primeira leitura de hoje, em Deuteronômio, Moisés relembra ao povo, né, guarda as leis, seus mandamentos que hoje te prescrevo, para que seja feliz, tu e teus filhos, depois de ti. Vivas longos dias sobre a terra que o Senhor teu Deus vai te dar para sempre. Então, está aí a grande lembrança de Moisés para seu povo e a grande lembrança de Deus para nós hoje. Vivermos intensamente no Senhor os nossos dias. Assim fala o Salmo 76. Penso em vossas maravilhas, assim. Então, né, nos faz reviver a nossa fé em Jesus Cristo. Finalmente, no Evangelho, em Mateus 16, de 24 a 28, nós vamos ver as duas exigências necessárias para vivermos a condições de discípulos, discipulado no Senhor, né? Renunciar a nós mesmos e assumir as nossas cruzes, a nossa cruz. Né? É isso que nos lembra o Santo Evangelho de hoje. Vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e investiga de um extremo ao outro dos céus se houve jamais um acontecimento tão grande, ou se ouviu algo semelhante. Existe porventura algum povo que tenha ouvido a voz de Deus, falando-lhes no meio do fogo, como tu ouvistes e tenha permanecido vivo? Ou terá vindo algum Deus escolher para si um povo entre as nações, por meio de provações, de sinais e prodígios, por meio de combates com mão forte e braço estendido, e por meio de grandes terrores, como tudo o que por ti o Senhor, vosso Deus, fez no Egito, diante de teus próprios olhos? A ti foi dado ver tudo isso, para que reconheças que o Senhor é na verdade Deus, e que não há outro Deus fora Ele. Do céu ele te fez ouvir sua voz para te instruir, e sobre a terra se fez ver o seu grande fogo. E do meio do fogo ouviste suas palavras, porque amou teus pais e, depois deles, escolheu seus descendentes. Ele te fez sair do Egito, por seu grande poder, porque amou teus pais e depois deles escolheu seus descendentes. Ele te fez sair do Egito por seu grande poder para expulsar diante de ti nações maiores e mais fortes do que tu e para te introduzir na terra deles,
e dá-la a ti como herança, como tu estás vendo hoje. Reconhece, pois, hoje e grava-o em teu coração, que o Senhor é o Deus lá em cima do céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Guarda suas leis e seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e vivas longos dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 76. Penso em vossas maravilhas, ó Senhor. Recordando os grandes feitos do passado, vossos prodígios eu relembro, ó Senhor. Eu medito sobre as vossas maravilhas e sobre as obras grandiosas que fizestes. Penso em vossas maravilhas, ó Senhor. São santos, ó Senhor, vossos caminhos. Haverá Deus que se compare ao nosso Deus? Sois o Deus que operastes maravilhas. Vosso poder manifestastes entre os povos. Penso em vossas maravilhas, ó Senhor. Com vosso braço redimistes vosso povo, os filhos de Jacó e de José. Como um rebanho conduzistes vosso povo, e o guiastes por Moisés e a Arão. Penso em vossas maravilhas, ó Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, no Evangelho de hoje, e principalmente essa figura que nós colocamos do lado do slide que fala do Evangelho de hoje, nos traz Jesus ressuscitado com a cruz, apontando o caminho, né? Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a salvação, eu sou a ressurreição, a verdade e a vida. E a pessoa do lado espantado, porque Jesus fala para ele: ó, o caminho é aqui. E o outro espantado fala: não, não vou te seguir, eu vou seguir o meu caminho. Então, essa figura fala muito sobre o Evangelho. Nós, para a exigência do discipulado, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Então, nós temos aí duas exigências: renunciar a nós mesmos, nossos desejos carnais, de prazer, de sedução, para entender que devemos viver do Espírito, no Espírito, seguindo as leis do Senhor. É meu filho amado, ouça o que ele diz, assim diz o Senhor, naquele momento em que Jesus fica transfigurado diante dos apóstolos. Então, a segunda condição é tomar a sua cruz e me siga. Tomar a sua cruz. Somos pecadores, temos problemas, somos brutos na alma, temos dificuldade, traumas, temos problemas de todas as ordens, desestruturados estamos com medo, estamos em pânico, estamos se sentindo sozinhos, em meio a dificuldades econômicas, de relacionamento, em perseguição. Tome sua cruz e siga-me. O próprio Jesus fala: o meu fardo é leve, o meu fardo é leve. Se seu fardo é pesado, mas confie em mim, traga para mim os seus problemas, depositem na minha mão e você vai ver que seguir a Jesus, o fardo é leve.
né? O caminho fica mais fácil quando a gente segue Jesus. Outra coisa que o Evangelho fala ele, no versículo 27, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, julgamento final, com os seus anjos, então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Então, por que viver as seduções desse mundo? Olha só o que aconteceu no tempo de São Domingos de Gusmão. Porque naquela época, no século XII, estavam vivendo, tinha uma heresia, né, no meio do sul da França, aonde vinda dos cátaros, aonde associava toda uma liberdade, toda a liberdade do prazer, que Deus estaria no prazer humano. Então toda forma de prazer humano estava sendo liberado, usando assim inclusive o nome de Jesus. Que isso? Então São Domingos de Gusmão, ele funda uma ordem de pregador, mas homens sábios, pobres e austeros na fé, rigorosos na fé, mostrando um verdadeiro caminho, né, que é renunciar a esse mundo com as suas filosofias humanas, não se encaixam com o desejo de Deus, não se encaixa de jeito nenhum. Então é necessário estarmos atentos, porque o que nós queremos para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos é a vida eterna. É o que nos fala o versículo 40 da primeira leitura. Guarda as leis e seus mandamentos que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti. Vivas longos dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus vai te dar para sempre. É esse o caminho proposto no Evangelho do discipulado. Vem, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Olha como é que termina o Evangelho. Em verdade vos digo, algum daqueles que estão aqui não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo com o seu reino. E realmente tudo isso aconteceu. Muitos viram e contemplaram com seus olhos o Jesus que ressuscitou e que subiu aos céus, né? Muitos viram e contemplaram com seus olhos o Jesus ressuscitado que sopra sobre a igreja, sobre os apóstolos, o seu espírito. E muitos viram e contemplaram com seus olhos o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja em Pentecostes. Muitos testemunharam ali o reino de Deus nascendo no nosso meio. Então, o reino de Deus já está no nosso meio. Nós já podemos viver hoje, antecipadamente, a vida do reino do Senhor em nosso coração, mostrando assim que no dia da nossa morte seremos de fato colocados e separados ao lado do Senhor. É? Porque o próprio Cristo fala, pois o Filho do Homem virá em glória de seu Pai, com seus anjos. E então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Vamos viver intensamente o reino de Deus hoje. Que essas santas palavras possam produzir em nós uma condição de santidade. Sejamos nós contados e separados para viver eternamente no Senhor. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se É de Mim, Se Não Evangelizar. E a reflexão do dia é um programa diário com o objetivo de estudar as palavras que compõem a liturgia do dia. Queremos revelar, né, através da análise da primeira leitura, Santo do Dia, Salmo e também do Evangelho, qual é a vontade da Igreja de Cristo para nós. Hoje a Igreja está clamando, tome uma decisão hoje, né? Seja um discípulo do Senhor, né? Renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.